tio. Pronto? Jairo, olha só, questão número 1. Jairo requereu adicional de periculosidade em ação trabalhista em face de seu empregador. A gratuidade da justiça foi deferida, tá? A gratuidade da justiça foi deferida. E o perito realizou o laudo para receber no final da demanda, tudo nos termos e limitações de valores fixados pelo CSJT, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Contudo, não foi constatada atividade em situação que ensejasse o pagamento do adicional. Diante disso, assinale a opção correta. Mais uma vez, cuidado com essa questão. Por quê? Porque essa questão é anterior à reforma trabalhista. Sendo anterior à reforma, a gente tem que ver, né, se ela vai ter resposta. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que, de acordo com o parágrafo 2º, né? Que de acordo com o parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, arguída em juízo insalubridade, olha só, arguída em juízo, insalubridade ou periculosidade, a perícia ela é obrigatória. Então, arguída em juízo, insalubridade ou periculosidade, a perícia ela é obrigatória. E aí o cara tá pedindo periculosidade, a perícia é obrigatória. Tio, quem é que paga a perícia no processo do trabalho? Quem paga a perícia no processo do trabalho é quem perde. Perde o quê? O objeto da pretensão da perícia. Então, quem paga a perícia no processo de trabalho não é quem pede. Quem paga a perícia no processo de trabalho é quem perde. Quem perde, olha só, quem perde, né? Quem perde o quê? Quem perde o objeto da pretensão da perícia. Agora, o cuidado, que agora vem a reforma trabalhista. E se quem perder, professor? E se quem perder o objeto da pretensão da perícia for pobre? For o empregado e pobre? Pobre paga, paga. PP. Pobre paga, PP, pobre paga. Então, se o pobre perdeu o objeto da pretensão da perícia, esse pobre, beneficiário da justiça gratuita, ele paga. Ele paga com o quê? Com créditos do próprio processo. Não tendo, com créditos de outro processo. Não tendo, aí quem paga é a União. Cuidado, que a União paga. Mas muito embora a União pague, mas a União é a terceira opção. Então imagina que um caboclo ingressou com reclamação trabalhista pedindo horas extras, verbas e insalubridade. Aí veio a perícia e o perito disse que não havia insalubridade. Portanto, ele perdeu o objeto da pretensão da perícia. Ele ganhou horas extras, ele ganhou horas extras e ele ganhou horas extras, ele ganhou verbas. Só que ele perdeu o objeto da pretensão e ele paga, mas ele é pobre, PP. Como disse aqui a Tatiana, pobre paga. Paga com o quê? Ele não ganhou hora extra e verba, paga com valores do próprio processo. Não tendo valores do processo, paga com valores de um outro processo. Aí não tendo, é que a União vai pagar. E a União é a última opção de pagamento. Então a questão diz que ele foi dado o benefício da justiça gratuita, tá? E também que não foi constatada situação que ensejasse o pagamento do adicional pretendido, que é o de periculosidade. Então ele perdeu o objeto da pretensão. Diante disso, assinale a correta. Letra A. A União fica responsável pelo pagamento dos honorários? Falso. Antigamente, essa daqui era a resposta. Mas, professor, o senhor não disse que a União paga? Ela paga, mas ela não paga diretamente. Ela é a terceira opção. Primeiro, quem paga? O empregado pobre paga, porque pobre paga. Paga com o quê? Com crédito do próprio processo. Não tendo, com crédito do processo. Não tendo, é que a União vai pagar. Então, letra A União não é a primeira opção, a União é a terceira opção. Tá? É a terceira opção. Letra B de bola. Aproveitem, curtam e compartilhem nos grupos de OAB, de amigos, da família, tá certo? E da House do Rabelo. Letra B de bola. Como Jairo, olha que legal, como Jairo é beneficiário da justiça gratuita, está isento do pagamento das custas. Ele poderá estar isento do pagamento das custas, logo não poderá custear honorário. Isso é falso. Por que é falso?
Porque se o processo tiver créditos, ele paga com crédito para o processo. Se tiver crédito em outro processo, paga com crédito do outro processo. Letra B está falsa. Letra C, a parte ré fica responsável pelo custeio da perícia? Não, porque o réu é vencedor do objeto da pretensão, está falsa. Letra D de doidinha, Jari deverá custear os honorários parceladamente ou compensá-los com o que vier receber no restante da demanda. Tirando esse parceladamente, tá? Ele poderá vir compensá-los com o que vier no fim da demanda. Esse parceladamente está errado. Se você tirar o parceladamente, aí você vai para a letra D de dado, tá? Vai para a letra D de dado. Mas de qualquer forma, tá? De qualquer forma, não tem resposta à questão, parceladamente está errado, mas compensá-los com o que vier pagar na final da demanda está correto, tá? Mas infelizmente, porque essa questão anterior à reforma, tá? Só foi a partir, vamos dizer assim, a reforma só foi a partir do 25º exame de ordem. Tranquilo? Vamos lá. Questão 2. José ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária ABCD requerendo horas extras. A sociedade empresária apresentou contestação negando as horas extras. Juntou cartões de ponto, os quais continham os horários variados de entrada e de saída, marcados por meio de relógio de ponto. O advogado do autor, que é o advogado do reclamante, impugnou a documentação. Com base no caso apresentado, assinale a correta. Deixa eu te explicar como é que você vai resolver essa questão. Olha só. Deixa eu te explicar como é que você resolve essa questão aqui. Olha só. Primeira coisa, você tem que ter na sua cabeça, então você vai ter que ter na sua cabeça alguns princípios. E eu lhe vou dar 2 princípios básicos para você resolver questões que envolvam distribuição do ônus da prova. Você tem que ter 2 princípios básicos. O comum, olha só, o comum, o ordinário, se presume. O extraordinário se prova. Então, o comum, o ordinário se presume. Tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que é normal, tudo aquilo que é ordinário se presume. O extraordinário se prova, tá? O extraordinário se prova. 2. Quem tem a obrigação do documento, quem tem a obrigação do documento, quem tem a obrigação de ter o documento, tem que provar. Tem que provar. Vamos lá. O comum, o ordinário se presume. O que é o comum? O que é o ordinário? É o empregado trabalhar quantas horas por dia? O que é que diz a lei? O que é que diz a Constituição? A lei e a Constituição diz que o empregado, presta atenção, a lei, a Constituição, ela diz que o empregado deve trabalhar 8 horas por dia. Então, o comum, o normal é o empregado trabalhar 8 horas, tá? O comum, o normal é o empregado trabalhar 8 horas por dia. Esse aqui é o empregado, esse aqui é o patrão. Então, o comum, o normal é o empregado trabalhar 8 horas por dia. Se ele trabalha 8 horas por dia, isso é o comum, o normal se presume e o extraordinário se prova, via de regra, tá? Via de regra. Quando o empregado ingressa com reclamação trabalhista pedindo horas extras, ele está alegando horas extras, ele está alegando horas extraordinárias, ele está alegando o comum ou o especial ou o extraordinário. O empregado está alegando o extraordinário. Então, o comum normal é o empregado trabalhar 8 horas por dia. Quando o empregado diz que presta horas extras, e esse aqui é o empregado, quando o empregado diz que presta horas extras, ele está alegando o extraordinário. Por incrível que pareça, e talvez você nem sabia disso, por isso que você entra pelo cano nessas questões sobre o ônus da prova, é que quando o empregado ingressa com reclamação trabalhista pedindo horas extras,
O ônus da prova é dele, empregado. O ônus da prova é dele, empregado. Ó, antes que você comece a escrever aí no chat, ouve primeiro, para você não se complicar. Então, quando o empregado presta horas extras, ele está alegando o extraordinário. E quem alega o extraordinário tem que provar. Então, o ônus da prova, de início das horas extras, é do empregado. Vamos imaginar que essa empresa possui mais de 20 empregados. Se essa empresa possui mais de 20 empregados, ela tem ou não tem a obrigação de controlar o ponto? Tem. Aí, ó, quem tem a obrigação de ter o documento, quem tem a obrigação de controlar o ponto tem que provar. E ela provou. Então, o ônus da prova, quando o empregado ingressa com reclamação pedindo hora extra, o ônus da prova é dele, empregado. É dele, empregado, o ônus da prova. Aí, como a empresa, por exemplo, se a empresa tiver mais de 20, ela tem a obrigação de ter o controle de ponto. E aí quem tem o documento tem que provar. E pá! Aí o ônus da prova veio para o empregador. O empregador tem que juntar o controle de ponto. O empregador foi lá e juntou o controle de ponto. Quando o empregador juntou o controle de ponto, ele mostrou que o controle de ponto não tinha hora extra, que eram horários variados de entrada e saída. Aí o empregador juntou o quê? O empregador juntou um documento, mostrando que não tinha hora extra. Foi o que o empregado fez, o empregado impugnou o documento. Quando o empregado impugnou o documento, ele trouxe para ele o ônus da prova. Por que o empregado trouxe para ele o ônus da prova quando o empregado impugnou o documento? Cara, o comum, o normal, é que as pessoas são inocentes. O comum, o normal, é que as pessoas cumprem a lei. Onde foi que o senhor viu isso? O senhor está doido? Não, não é na Constituição Federal. Na Constituição Federal tem o princípio da presunção de inocência. Repito, na Constituição Federal tem o princípio da presunção de inocência. Se o princípio é da presunção de inocência, o normal é que as pessoas digam o quê? A verdade. O empregado está alegando o extraordinário, a hora extra, o ônus é dele. Vamos supor que a empresa tenha mais de 20 empregados, aí ela tem a obrigação de ter o controle, o ônus inverteu para ela, só que ela juntou o controle de ponto. Quando ela juntou o controle de ponto, adivinha? Não tem hora extra. Aí o empregado, é falso! Impugnou o empregado, é falso! Falácias! Foi obrigado a assinar, foi obrigado a colocar, e é mentira. Quando você diz que o documento é falso e as pessoas têm presunção de inocência, quando você diz que o documento é falso, o empregado volta para o empregado o ônus de provar que o documento é falso e que ele prestou horas extras. E aí, vamos lá agora resolver a questão. O advogado do autor impugnou a documentação. Quando ele fez isso, ele trouxe para ele o ônus da prova, já que a presunção é de que as pessoas falam a verdade, a presunção é de que o cara que tinha um documento, juntou sem hora extra. Bora resolver agora? Na qualidade de advogado autor, você não precisará produzir qualquer outra prova, amigão. Quando o empregado ele diz que o documento que o autor, que o réu junto era falso, ele alegou o extraordinário. E quem alega o extraordinário tem que provar. Quando você impugna um documento, você vai ter que provar. Então você vai ter que provar, então esse item é falso. Na qualidade de advogado da ré, você deverá produzir prova testemunhal. Já cada não, como a ré tinha documento e juntou o documento, que ela tinha a obrigação de ter o documento, ela juntou o documento, que era os cartões de ponto, dizendo que não tinha hora extra, na hora que o outro impugnou, levou para ele o ônus da prova. Então, se o advogado do autor não provar que o documento era falso e, portanto, tinha hora extra, a ré vai ganhar sem fazer nada. Então, ela não tem que provar nada, tá? Porque ela já juntou os documentos provando que não havia o horário extraordinário. Letra C. Na qualidade de advogado do autor, o ônus da prova será do seu cliente. Por quê? Porque no final ele impugnou o documento e levou para ele. Razão pela qual deverá produzir outros meios de prova em razão de sua impugnação, a documentação está verdadeiro. E dada a variação de horário dos documentos, presume-se não. Se os horários fossem invariáveis, aí tem outra questão sobre essa, se os horários fossem invariáveis, aí realmente o controle de ponto não prestava. Mas os horários são variáveis, então o controle de ponto presta. Resposta correta, letra B de bola. E só para você que aqui esqueci de colocar, súmula 338
do TST mais artigo 818 da CLT. Próxima, questão 3. Em audiência trabalhista sob o rito sumaríssimo, o advogado da ré... Olha, a terceira questão que a gente faz só sobre a audiência sumaríssima. O advogado da ré aduziu que suas testemunhas estavam ausentes. Eita, mas esse negócio de procedimento sumaríssimo, testemunho que não vai dar dor de cabeça. Sem apresentar qualquer justificativa ou comprovante de comunicações testemunhas, requereu o adiamento do feito. Diante disso, estando presentes as testemunhas do autor, o juiz indagou do advogado do autor se ele concordava ou não com o adiamento, requerendo justificativa sobre o caso relatado na qualidade do autor, a cela correta. Pessoal, procedimento sumaríssimo, artigo, tem o valor da causa até 40 salários, artigo 852A, 852H da CLT, tá? Escrever de novo. Artigo 852H da CLT. No procedimento sumaríssimo, assim como acontece no procedimento ordinário, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação ou de notificação. Só que no procedimento sumaríssimo, os parágrafos 2º e 3º do artigo 852H da CLT, eles são claros. Procedimento sumaríssimo, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação ou de notificação. Se elas não comparecerem, a parte interessada na oitiva da testemunha que não compareceu deverá comprovar o convite. Se no procedimento sumaríssimo, convidada a testemunha, ela não compareceu, se você comprovar o convite, o juiz manda intimar. Agora, você é interessado na oitiva da testemunha, você convidou a testemunha, mas ela não compareceu, e você não tem como comprovar o convite, aí, amigão, sumaríssimo, testemunha não comparece, não comprova o convite, encerramento da prova. Vamos lá. Deve concordar com o adiamento, só se ele for burro. Concordar com o adiamento não, excelência pela ordem, concorda com o adiamento não. Procedimento é sumaríssimo, ele não comprovou o convite, a audiência tem que prosseguir e ele vai perder a prova testemunhal. Já que há ausência de testemunhas, elas poderão ser intimadas? Não, filhão, elas poderiam ser intimadas se tivesse havido a comprovação do convite, a questão diz que não houve. Letra B, deve se opor ao adiamento, até aqui está ok, requerendo o prosseguimento do feito, ok, pois não havendo comprovação do convite, a audiência não poderá ser adiada, verdadeiro, item B de bombom. C, deve se opor ao adiamento imediato, verdadeiro, requerendo a oitiva das suas testemunhas e protestar por depoimentos especiais. Na próxima audiência? Não, próxima audiência não. O cara vai ouvir testemunho de ninguém, não. Vai ouvir só as suas que foram e a do outro, encerramento da prova. Tá errado, tá? E letra D, deve concordar com o adiamento. Isso tá falso, né? Não. 4. Paulo é pobre. PP, Paulo é pobre, pobre paga. Paulo é juridicamente pobre. Cadê? Paulo é juridicamente pobre, razão pela qual teve a gratuidade da justiça deferida em sede de reclamação trabalhista aduzida em face de seu empregador, na qual pleiteava adicional de periculosidade. No curso do processo, o perito constatou que o local não era perigoso. Você está vendo que a FGV cobrou a mesma questão de novo, só mudou a ordem das palavras, tá? Que não era perigoso, uma vez que Paulo não trabalhava em situação que ensejasse o pagamento do adicional de periculosidade. Cara, quem é que paga? Artigo 790 da CLT. Quem é que paga a perícia? É quem perde. Perde o quê? Perde o objeto da pretensão da perícia. Ah, mas Paulo é pobre. PP. Vamos lá. PP. Pobre paga. Pobre paga. Pobre paga o perito. Paga com o quê? Com crédito do próprio processo. Não tendo, com crédito de outro processo. Não tendo, aí é que vem a união. Então vamos ver se tem resposta, tá? Então Paulo é pobre, ele paga. A união só vai pagar porque a união é a terceira opção. Paulo deverá, realizar o pagamento.
pois os honorários periciais não se incluem na gratuidade, não. Os honorários periciais se incluem sim na gratuidade. Se incluem sim na gratuidade, tá? Eles se incluem sim. Apenas ele paga com crédito do próprio processo ou crédito de outro processo e não tendo, aí entra a união. Então o falso é, ele paga, mas os honorários se incluem na gratuidade. Mas o honorário só se inclui na gratuidade quando acabarem as duas primeiras opções de pagamento. A sociedade empresária deverá pagar a perícia? Não, porque ela ganhou o objeto da pretensão. Não tinha periculosidade. Quem perdeu foi o Paulo. A União será responsável? Falso. Esse item, antigamente, esse item era o verdadeiro. Mas o senhor não disse que a União paga? A União paga, mas a União é a terceira opção. O perito, letra BD, o perito deverá se habilitar como credor de Paulo, até que ele tenha condição de custear a perícia. Ele não vai se habilitar como credor, tá? Ele não se habilita como credor, porque isso aqui não é nem processo falimentar, tá? Ele é credor, e aí Paulo, ele vai fazer execução e no mesmo processo, não tendo em outro processo, não tendo, é que vai entrar a união. Então, como essa questão aqui, ela é anterior à reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista é a partir do 25º exame de ordem, como ele é anterior à reforma, infelizmente não vai ter resposta. Questão 5. Resolvemos uma questão parecida com essa nos vídeos passados. Bem parecida. A papelaria Monte Fino Limitada foi condenada numa reclamação trabalhista movida pelo seu ex-empregado Sérgio Silva. Uma das parcelas reivindicadas e deferidas foi o 13º salário, que a sociedade empresária insistia haver pago, mas não tinha o recibo em mãos. Por que ela não tinha o documento? Por que ela não tinha o documento? Por que ela não tinha o recibo? Porque houve um assalto na sociedade empresária. Tá? Houve um assalto na sociedade empresária quando os bandidos levaram o cofre, as matérias-primas e todos os arquivos com a contabilidade e os documentos da sociedade. Tem dor de cabeça da porra. Recuperados os arquivos pela polícia, agora, no momento do recurso, a Monte Fino pretende juntar recibo provando o pagamento, inclusive porque a sentença nada mencionou acerca da possível dedução dos valores pagos a título de 13º salário. Cara, existe um momento para tudo. Existe um momento para você ir no banheiro, existe um momento para você namorar, estudar, ganhar dinheiro, dormir. Existe um momento para tudo. Inclusive, existe um momento para você produzir prova documental. Existe um momento para você produzir prova documental. Existe um momento para você juntar documento. Tio, qual é o momento legalmente previsto para você juntar o documento? Na fase de instrução. A fase de instrução é a fase de provas. Acabada a instrução, você não pode mais juntar documento. No recurso, você não pode mais juntar documento. Essa é a regra geral. Mas toda regra geral tem exceção. E a exceção, a possibilidade ou a impossibilidade de você juntar documento após a fase de instrução, a exceção para que você possa juntar documento na fase de instrução é o chamado documento novo, também conhecido como prova nova, tá? Documento novo ou prova nova. O que é o documento novo ou prova nova? Documento novo é aquele documento que à época que você deveria ter juntado ao processo, o documento ele já existia. Aí não juntou por quê? Você não juntou ou porque você não sabia que ele existia ou porque você não tinha acesso. Então, o documento existia. O recibo de pagamento do 13º salário, esse recibo ele já existia. E por que você não juntou? Porque na época não tinha acesso a ele, porque houve um assalto na empresa. Quando veio a sentença, a polícia pegou os bandidos, deu uma lapada nos bandidos e recuperou o documento. E aí, excepcionalmente, porque se trata de documento novo,
porque se trata de prova nova, excepcionalmente eu vou poder juntar o documento na fase recursal, porque a regra, súmula 8 do TST, a regra é que você não pode juntar documento na fase recursal, a não ser que se trate de documento novo. Aí você vai ter a súmula 808 e a súmula 402 do TST, documento novo ou prova nova, tá? E aí vamos matar a questão, né? É possível ajuntar do documento no caso concreto? Sim, no caso concreto só é possível porque é documento novo, é prova nova. Porque a regra é que você não pode juntar documento na fase recursal, porque é provado o justo impedimento para oportuna apresentação verdadeira, porque o documento você sabia que ele existia, mas ele tinha sido roubado, furtado, sei lá, né? Letra B, o momento de apresentação do documento já se esgotou, verdade. O momento já tinha se esgotado. E a regra é que você não pode fazer em sede de recurso. Mas nesse caso é uma exceção, porque se trata de prova nova, documento novo. Letra C. Pelo princípio da primazia da realidade, qualquer documento não, porque se vira putaria, porque se vira bagunça. Qualquer documento não. Só se for documento novo ou prova nova. E letra D. A preclusão. Sim, realmente, se você não juntar o documento até a fase de instrução, realmente há preclusão. Mas esse caso aqui, tá? Se tratando de prova nova, documento novo, não há que se falar em preclusão, porque aqui é uma exceção. Questão 6. Carlos Alberto, olha só, Carlos Alberto foi caixa numa instituição bancária e ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de horas extras, já que uma das agências na qual trabalhou por 2 anos cumpria jornada superior à lei. Em contestação, foram apresentados os controles de ponto, que não continham sobre a jornada e por essa razão foram expressamente impugnados pelo acionante. Na instrução, o banco não produziu prova, mas Carlos Alberto conduziu uma testemunha que com ele trabalhou por 7 meses na agência e ratificou a jornada mais extensa declarada na petição inicial. Diante da situação e de acordo com o entendimento do TST, responda. Primeira coisa, aquelas 2 regras que eu falei para você. Regra número 1, o comum, o ordinário, se presume. O extraordinário se prova. Regra número 2, quem tem a obrigação de ter o documento tem que provar. Então, quando o empregado, aqui é o empregado, quando o empregado ele ingressa com reclamação trabalhista, lembra? Pedindo horas extras, ele está alegando o extraordinário. Então, a regra é que se o empregado pede horas extras, a regra é que ele tem que provar. Agora, que ele está alegando o extraordinário. Agora, se o estabelecimento tem mais de 20 empregados, o empregador, no caso aqui o banco, porque ele juntou, quando a questão diz que o banco junta o controle, é porque deve ter mais de 20 empregados. Como o estabelecimento tinha mais de 20 empregados, aí o empregador tem a obrigação de ter o controle. O empregador tem a obrigação de quê? De ter o documento. Aí o ônus da prova que era do empregado passou para o empregador. Quando o empregador juntou o documento mostrando que não tinha hora extra, o empregado foi lá e disse, esse documento não presta. Ô amigão, na hora que você disse que o documento não presta, que o documento é falso, na hora que você impugna o documento, cara, a presunção é de que as pessoas falam a verdade. A presunção é de que as pessoas dizem a verdade. Princípio da presunção de inocência previsto na Constituição. Quando o empregado disse esse documento não presta, aí ele está alegando de novo o extraordinário. Pei! Aí o ônus da prova voltou para o empregado. O ônus da prova voltou para o empregado. Tá? Tá com o empregado o ônus da prova. Agora só uma coisinha. O que eu vou falar agora, eu vou provar numa outra questão. Presta atenção. As partes têm o direito de as partes, né, em regra, têm o direito de produzir prova. Mas elas só têm o direito de produzir prova enquanto o juiz não se convence. A partir do momento em que o juiz se convence, por qualquer meio de prova produzido no processo, na hora que o juiz se convence, aí as provas são desnecessárias. E o convencimento do juiz, ele não está adstrito apenas às provas produzidas nos autos.
o juiz, do alto do seu livre convencimento, ele pode se convencer de outra forma que tal fato é verdadeiro ou tal fato é falso. Letra A. Uma vez que a testemunha trabalhou com o autor somente 7 meses, este é o limite de tempo para eventual condenação. Falso. Por que é falso? Porque lembra que o juiz, ele do alto do seu livre convencimento, por mais que o sujeito só tenha trabalhado 7 meses, mas por algum motivo o juiz pode se convencer que ele prestou serviço mesmo, este foi por 2 anos. Então, o fato do caboclo trabalhar só 7 meses não quer dizer que o juiz, por conta disso, se convença que ele não prestou isso por 2 anos. O juiz pode se convencer por outras formas, tá falso o item, tá? É o livre convencimento do juiz. Mas a questão tem que dizer que o juiz, por outros meios, por outras formas, ele se convenceu. Se o juiz se convencer, pela prova testemunhal, que a sobrejornada ocorreu nos 2 anos, poderá deferir hora extra todo o período verdadeiríssimo. Princípio do livre convencimento do juiz. Uma vez que a testemunha trabalhou com o autor em período inferior à metade do tempo, não poderá... Não, isso aí nada a ver não. Porque se ele for uma testemunha convincente, se ele mostrar, por exemplo, que naquele setor as pessoas sempre trabalham horas extras, onde diz aquilo outro, acabou-se. Matou. Letra D. Considerando que os controles foram juntados, uma única testemunha não poderia... Cara, a questão aqui não é a quantidade de testemunhas, mas é a qualidade dela. Então, o item B de bola, este é o verdadeiro. Questão 7. Josenildo, tio Josenildo, professor de processo penal de penal lá do ATF do Recife, tio Josenildo da Silva, ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Arca de Noé Limitada, postulando o pagamento de verbas resilitórias em razão da dispensa imotivada, tá? Em razão da dispensa que foi sem justa causa e motivada. De horas extras, condicional de 50% das repercussões devidas na percepção das parcelas salariais contabilizadas e diferente decorrente de equiparação salarial com o paradigma por ele apontado. Na defesa, a reclamada alega que, após discussão havida com colega de trabalho, o reclamante não mais retornou à empresa, tendo sido surpreendida com ajuizamento de ação. Coisa muito comum, empregado e empregador se desentendem, empregado desentende com o empregado, aí o cara vai embora, não avisa nada e pei, né? Quando a empresa tem uma ação, que a empresa não submete, tá? Que a empresa não submete seus empregados à jornada extraordinária, que jamais pagou, com a judiação, que a empresa não submete, né, os seus empregados à jornada extraordinária, que jamais pagou qualquer valor ao reclamante que não tivesse sido contabilizado e que não havia identidade de funções entre o autor e o paradigma indicado, considerando que a ré possui. Bora colocar não, né? Bora deixar aqui 10, pode ser, né? Que é até 20, né? Até 20, então pode ser 10. Considerando que a ré possui 10 empregados, na verdade hoje, que é o artigo 74 da CLT, hoje, se o estabelecimento possuir até 20 empregados, a empresa não precisa controlar o ponto. E se o empregado pedir hora extra, ele vai ter que provar. E a empresa precisa fazer o quê? Ficar sentada esperando. Por quê? Porque como ela não tem obrigação de controlar o ponto, porque ela tem até 20 empregados, ela não tem obrigação de ter o documento. Ela não tem obrigação de juntar o documento nenhum. Então, se o empregado alega hora extra, esse empregado que vai ter que provar. Vamos lá. Letra A. Cabe ao reclamante dispensar, tá? Cabe ao reclamante o ônus de provar a dispensa imotivada. Letra B. Cabe à reclamada o ônus da prova da diferença entre as funções do equiparando e do paradigma. Letra C. Vamos brincar só com as minhas brincadeiras aqui. Cabe ao reclamante o ônus de provar o trabalho extraordinário. Cabe à reclamada o ônus da prova tocante à ausência do pagamento do salário não contabilizado. Olha só. Bora para cá. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá. Devagarinho.
Cabe ao reclamante o ônus de provar a dispensa motivada, não. Ó, o comum, o normal, é que as pessoas, né? O comum, o normal, é que as pessoas, né? Elas devem permanecer no emprego. A presunção é o princípio da continuidade da relação de emprego. E se alguém estiver dizendo que o contrato se acabou, esse alguém tem que provar, e esse alguém é o empregador. Súmula 212 do TST. Então, cabe ao empregador provar o fim do contrato, porque a presunção qual é? A presunção é de que a relação de emprego é continuada. Então, letra A tá falsa. Cabe à reclamada, olha só, cabe à reclamada o ônus da prova quanto à diferença entre as funções de equiparando e paradigma. Só vai caber à reclamada, olha só vai caber à reclamada o ônus da prova se a reclamada alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vamos ver o que foi que a reclamada aprontou. Aí, na defesa, a reclamada alega que, após discussão havida com o colega de trabalho, o reclamante não retornou à empresa, tendo sido surpreendida com o ajustamento da ação. Tá? Se a empresa está dizendo que ele não mais retornou, então a empresa tem que provar o fim do contrato, segundo 212. Aí, que a empresa já não submete seus empregados a hora extra. Como a empresa só tem 10 empregados e até 20 tem controle de ponto, quem tem que provar hora extra é o empregado. Que jamais pagou qualquer valor ao reclamante, sem que tivesse sido contabilizado, e que não havia identidade de funções. Ele só disse que não havia identidade. Ele não criou fato novo. Ele só impugnou defesa direta. Então, ele não alegou fato impeditivo. Ele não alegou fato modificativo. Ele só disse que as funções não eram iguais. E aí, infelizmente, nesse caso, eu não posso aplicar a súmula 6, inciso 8º do TST. Por que eu não posso aplicar a súmula 6, inciso 8º nesse caso? Se a súmula 6, inciso 8º diz que cabe ao empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Só caberia o ônus da prova se o empregador tivesse dito a função dele é uma, a função dele é outra. O empregador não fez isso. O empregador só disse as funções eram diferentes. E aí o empregador fez uma defesa direta de mérito, não criou fato novo, não criou nada novo para a defesa, só disse que não era, então ele afastou a inversão para ele. Essa questão foi difícil, mas dá para responder, então a letra B é falsa. Letra C, cabe ao reclamante o ônus de prova hora extra, claro, né? Até porque a empresa só tem 10 empregados e até 20, a empresa não precisa controlar o ponto. E letra D, cabe à reclamada o ônus da prova no tocante à ausência de pagamento de salário não contabilizado. Que nada, cara. Como é que eu vou provar? Eu estou provando que não paguei. Prova, tá aqui, minha mão tá vazia, né? Não tem nada, mão vazia. Não. Então, se ela estivesse dizendo que pagou, aí ela tinha que provar que quem paga tem um documento. Mas como ela disse que não pagou, aí cabe ao reclamante provar. Por quê? Porque o comum, o normal, é as pessoas cumprirem a lei. Se o reclamante está dizendo que ela não cumpriu a lei, o reclamante tem que provar. Então, letra de dado é falso, tá? Resposta correta, C de casa. E aí, mais uma vez, né? Além da súmula 338 do TST, mais aqui o artigo 818 também da CLT. Vamos lá. Arlindo dos Santos, Marlindo do mundo. Arlindo dos Santos ajuizou a ação trabalhista em face de seu antigo empregador, pleiteando adicional de insalubridade e indenização por danos morais. Nas suas alegações contidas na causa de pedir, Arlindo argumentou que trabalhou permanentemente em contato com produtos químicos altamente tóxicos, o que lhe acarretou inclusive problemas de saúde. Em contestação, o réu negou veementemente a ausência
alegou a existência de condições insalubres e, por consequência, a violação do direito fundamental à saúde do empregado. Não apenas porque o material utilizado por Arlindo não era tóxico, como também sempre utilizou os EPIs, luva e máscara. Iniciada a fase instrutória, foi feita a prova pericial, lembrando que de acordo com, Lembrando que de acordo com o artigo 195, parágrafo 2º da CLT, arguída em juízo insalubridade ou periculosidade, a perícia é obrigatória e o juiz mandou fazer a perícia. Ao examinar, claro que essa é a regra geral, toda regra tem exceção. Vamos ver a exceção ainda. Ao examinar o local de trabalho, o perito constatou que o material usado por Arlindo não era tóxico, como mencionado na petição inicial. Entretanto, verificou que o autor era submetido a níveis de ruído muito acima do tolerado. Olha só. Na reclamação trabalhista, ele disse que havia insalubridade porque o material era tóxico. A perícia disse não. A insalubridade não é porque o material é tóxico. A insalubridade é pelo ruído. Olha o que foi que aconteceu. Na petição inicial, ele pediu insalubridade por força de um agente e a perícia descobriu que a insalubridade era por outro agente. Professor, será que isso vai excluir o direito do empregado ao adicional de periculosidade? Não, de forma alguma. Como a perícia é obrigatória, o fato de você apontar na sua petição inicial um agente insalubre e a perícia descobrir um outro agente insalubre, isso não retira do empregado o direito ao adicional de periculosidade. Agora, eu vou pedir ajuda aos universitários. Isso é uma súmula e eu acabei de me esquecer qual é a súmula do TST. O que é que a súmula do TST vai dizer? Que o fato de o reclamante na petição inicial apontar um agente insalubre e a perícia descobrir que o agente insalubre é outro, não retira do empregado o direito adicional. Eu não sei se é 278 é sobre insalubridade, mas é insalubridade quando o estabelecimento estiver extinto. Eu não consigo me lembrar o número dessa súmula. Não sei se é 297, se é a súmula 297. Os universitários aí me digam aqui se é a súmula 253. Realmente eu não me lembro, mas esse entendimento ele é sumulado. Moral da história, o fato de a petição inicial apontar como agente insalubre uma coisa e a perícia descobrir que é outra coisa, ele vai fazer jus adicional. Ele não vai fazer jus adicional pela toxicidade da coisa. Ele vai fazer jus pelo ruído, mas adicional de insalubridade ele tem. Então, enquanto o pessoal aí acorda, assim, por força desse outro agente insalubre, não referido na causa de pedir, concluiu que o autor fazia jus ao pagamento do adicional pleiteado com base em 20%. E o juiz agiu corretamente. Apesar de ele ter apontado como agente insalubre uma coisa e a perícia descobriu outra, ele tem direito adicional sim de insalubridade. Letra A, improcedente o pedido de pagamento? Não, porque era insalubre, não pela toxicidade, tá? Mas pelo ruído. Letra B, procedente em parte o pedido do adicional de insalubridade com simplesmente... Não, pela metade não. Pela metade, obrigado. Súmula 293, obrigado Raimundo Coelho. Súmula 293 do TST, muito obrigado. Pela metade não. Mas ele 20%, entenda. Adicional de insalubridade. 10, 20 e 40%. 10, 20, 10 vezes 2, 20 vezes 2, 40. Insalubridade. 10, 20, 40. Grau mínimo, grau médio, grau máximo. Não tem nada a ver com metade aqui. 20% é porque a exposição dele é grau médio, mas não tem nada a ver com metade porque ele apontou na inicial um agente e na perícia veio outro. Letra C, improcedente o pedido? Falso. A gente já viu que recebe. E letra D,
deve ser a correta, né? É a última. Procedente o pedido do pagamento de insalubridade, uma vez que a constatação de agente insalubre distinto, diferente, diverso do mencionado na causa de pedir, não prejudica o pedido respectivo. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Próxima. Questão 9. Nos processos trabalhistas submetidos ao rito sumaríssimo, é correto afirmar que a gente já resolveu questão parecida. Não cabe prova pericial. Falso. Cabe a prova pericial sim. Eles colocam essa questão porque eles querem que vocês confundam com a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. A Lei de Juizados Especiais, cíveis, elas não comportam a prova pericial, porque as causas lá são de menor complexidade. Não tem nada a ver com o procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo cabe sim prova pericial. Artigo é perfeitamente possível a prova pericial, artigo 852H e seus parágrafos da CLT. Letra B, a citação por edital, fizemos essa aqui já. Eles só fizeram copiar e colar, ó. Só fizeram copiar e colar. A citação por edital somente será permitida, somente nada. Citação por edital no processo do trabalho, no rito sumaríssimo, é impossível. Nenhuma exceção. Aí aqui você vai ter o artigo 852B de bola. Resolvemos esse item hoje já aqui. A FGV fica só repetindo, só repetindo. Aí você vai ter os incisos aqui 1 e 2, tá? Vamos lá. Letra C, o recurso ordinário. O recurso ordinário terá parecer circunstanciado, não precisa de parecer, não precisa de parecer do Ministério Público, a não ser que haja trabalho do menor. Se houver trabalho do menor, aí você vai ter interesse público, tá? Interesse público, mas não tendo trabalho de menor, não precisa. A resposta é a letra D de dado. Se submetem ao rito sumaríssimo as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na época do ajuizamento da ação. Isso aqui é o artigo, tá? Isso aqui é o artigo 852A da CLT. Fácil, fácil, fácil. Próxima. Questão 10. São 23, tá? 23. Já estamos na 10 aqui. Com relação às provas no processo de trabalho, assinale a correta. Essa aqui é uma questão antiga. Eu disse para vocês que eu ia resolver todas as questões desde 2010, né? Desde 2010.2 até o 31º exame de ordem. E aí, se vocês continuaram comigo hoje, amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, eu vou resolver com vocês amanhã às 10 horas da manhã todas as questões 2010.2 até o 31 de pressupostos recursais e recurso. Então, ó, não perde não, tá? Amanhã às 10 da manhã. Não tem carnaval não, porque o governador aqui foi lockdown no Ceará no carnaval. E aí o tio tá desde manhã fazendo live, só vai se o tio tiver motivaçãozinha aqui, tá? Ó, as testemunhas devem ser necessariamente arroladas pelas partes dentro do prazo estabelecido pelo juiz, a fim de que sejam notificadas. Ó, falso. Nem no procedimento ordinário, nem no procedimento sumaríssimo, isso é verdade. As testemunhas no processo do trabalho deverão comparecer à audiência, independentemente de intimação e de notificação, tá? As testemunhas no processo do trabalho comparecerão à audiência, independentemente de intimação ou de notificação, seja no procedimento sumaríssimo ou seja no procedimento ordinário, de modo que as partes comparecerão à audiência acompanhadas de suas testemunhas. Letra A é falsa. Letra B. Cada uma das partes não pode indicar mais do que 3 testemunhas. Verdadeiro. Inclusive nas causas, procedimentos sumaríssimos. Falso. Aí é falso, né? É a regra do 2 vezes 3 é 6. Que diabo de regra é essa? 2 testemunhas para cada parte no procedimento sumaríssimo, 3 testemunhas para cada parte no procedimento ordinário e 6 testemunhas para cada parte no inquérito judicial para apuração de falta grave. Tá? Então o item tá falso.
salvo constatação de inquérito, que vai... beleza, inquérito 6. Mas procedimento sumaríssimo, só 2, vida está falso. Letra C. Na hipótese de deferimento de prova técnica que a perícia é verdade das partes, a apresentação de assistente. Falso, né? Falso. Isso é falso. Porque as partes podem apresentar assistentes, porque a prova técnica é uma prova que o advogado não sabe fazer. Tu já imaginou uma perícia contábil? Aí o perito contador dá o laudo de uma perícia contábil. O advogado não sabe de contabilidade. Como é que o advogado sabe se o laudo pericial está certo ou errado? Ele não sabe. Para ele saber, ele precisa ter contratado um assistente perito ou perito assistente que vai acompanhar, sem interferir, a perícia do oficial nomeado pelo juiz. E aí ele vai ter condição de dizer para o advogado se o perito oficial agiu certo ou errado. O advogado vai ter condição de impugnar a perícia. Letra D de doidinha. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, que é a perícia, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o objeto da perícia e o nomear o perito e fixar o prazo. Verdadeiro, isso aqui é a própria redação do artigo 852H da CLT, até porque é perfeitamente possível a produção de perícia no procedimento sumaríssimo, seja porque a perícia é necessária pelo fato, ou porque a lei exige a perícia, como no caso de insalubridade ou periculosidade.